Olá, eu sou Gilson Coelho e quero convidar você para um evento muito especial que nós faremos em Curitiba, agora no dia 25 de agosto. É um workshop de um dia, imagine um dia de imersão para falar sobre o mercado, falar sobre a realidade do mercado, que agora está cada vez mais difícil, né? O mercado brasileiro de farmácias, até as grandes redes estão reclamando. A gente vai falar de mercado, vai falar das circunstâncias, quais são as consequências que esse mercado mais competitivo e menos comprador, o que isso provoca na farmácia, como é que a maioria das empresas reage. E eu quero fazer um convite muito especial para você. Eu acho que vai ser um dia de transformação. Um dia em que você pode sair de uma situação que não é confortável. A transformação que eu digo é uma jornada de transformação. É um dia que promete ser um dia de muitos esclarecimentos. Troquei informação, troquei ideia com muitos proprietários nos últimos dias e existe uma certa apreensão, né? Uma certa angústia com o momento em que a gente vive no mercado. E eu queria convidar você a vir participar desse evento porque a nossa empresa se especializou na execução. Execução é uma palavra que eu gosto muito de frisar porque a maioria das pessoas que eu tenho conversado, a maioria tem conhecimento, ele tem conhecimento sobre o que fazer, tem conhecimento de indicadores, mas acredite, numa experiência de quase 30 anos aqui dedicada ao canal Pharma, nós estamos pecando na execução. A maioria das empresas até tem indicadores, tem números, mas a pergunta que não quer calar, que muita gente fala assim, Gilson, mas como é que eu faço para melhorar os números? Como é que eu faço para revolucionar os meus números? E eles estão ficando cada vez pior, né? Quando a pessoa fala isso, geralmente ela fala com muito sofrimento, com muita angústia, porque eu costumo dizer que é a vida da pessoa, é a vida do proprietário que está em jogo. Não só do proprietário, mas dos funcionários também, né? Então, esse vai ser um dia muito especial, onde a gente vai explicar as circunstâncias do mercado e, ao mesmo tempo, mostrar soluções. As pessoas que têm contato conosco já há algum tempo sabem, eu gosto de pregar, por exemplo, resultado acima da média nacional. E talvez você esteja perguntando assim, mas como assim resultado acima da média nacional, Justo? O nosso trabalho, da maneira como a gente conduz, nós conseguimos fazer com que a farmácia consiga resultado acima da média nacional e em curto espaço de tempo. Então, nesse workshop, nós vamos conversar muito a respeito do que fazer, como fazer, quais são os métodos que a gente usa, que são revolucionários, né? E um detalhe muito importante, nesse momento de dificuldade, a maioria dos proprietários, na ânsia de procurar sair da situação difícil, buscar um resultado melhor, existem duas alternativas que eu gosto sempre de conversar. Uma que eu chamo de alternativa correta. Ele faz algumas ações que leva a sua loja para um lucro mais adequado, ele sai da situação difícil, fazendo alguns procedimentos de acordo com alguma orientação, ele sai de uma situação de prejuízo para uma situação de lucro com algum cuidado. Agora, tem alguns que eu costumo dizer que eles caem na armadilha clássica. Qual seria essa armadilha clássica, Gilson? Olha, a maioria das pessoas que me procuram ultimamente, elas são vítimas dessa armadilha clássica. Mas o que seria isso? Para você ter uma ideia, o proprietário precisa melhorar o resultado e aí ele tem em mente que ele precisa aumentar faturamento. Tem que aumentar faturamento de qualquer jeito e, normalmente, para fazer isso, faz algumas ações para atrair clientes, só que essas ações geralmente são com descontos mais ousados, descontos muito grandes e essas promoções meio exageradas para atrair clientela, essas promoções acabam provocando ainda um aumento ainda maior no CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Esse aumento ainda maior acaba solicita um volume de faturamento ainda maior. Conclusão, farmácias que faturam R$350 mil por mês quebram,
Eu conheci loja faturando 2,5 milhões por mês que quebrou, e eu conheci uma loja faturando 10 milhões de reais por mês que também quebrou. Então esse momento que a gente está vivendo é um momento muito delicado. Outro dia um proprietário falou assim: ô Gilson, a minha situação é muito delicada, como se fosse assim uma situação de UTI, né? Eu estou numa situação muito difícil, é como se fosse uma situação de UTI. E aí, veja o que nós vamos abordar no workshop. Pegando esse gancho da situação de UTI, comparando a farmácia com a situação de UTI, olha só, numa situação de UTI, a gente precisa focar nos sinais vitais, né? Numa situação de UTI, você não pode se preocupar com o detalhe do cabelo, da unha. Numa situação de UTI é foco nos sinais vitais. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Imagine agora, numa situação de UTI, eu vou focar aqui agora 3 pilares que são fundamentais que a gente adota, e eu vou explicar isso detalhadamente no workshop. Quais são os 3 pilares? Primeiro, indicadores, né? Fazer um diagnóstico, como é que estão os sinais vitais da tua farmácia. Esse é um passo muito importante, nós vamos conversar muito sobre isso. Então você precisa ter indicadores no mais alto grau. Que tipo de indicadores, Gilson? O que a maioria tem, mas olha que interessante, indicadores por loja e por funcionário. Quando você tem todos os indicadores por loja e não tem indicadores por funcionário, a dificuldade é muito grande. Você fica angustiado, mas não sabe como resolver, você não tem muita ideia de quem puxa para cima, quem puxa para baixo, no ticket, no custo da mercadoria. Então, indicadores. Quais são os indicadores vitais? Isso a gente vai explicar detalhadamente no workshop. Tá bom, qual é o terceiro pilar muito importante? Muito importante. Métodos. Numa situação de UTI, é muito importante que você tenha métodos, é o que eu chamo de os protocolos, né? Ô Gilson, mas quais são esses métodos? E aqui eu quero fazer uma observação muito importante. Quando eu falo muito dos métodos, eu já posso garantir a você que os protocolos de Anvisa e CRF provavelmente estão todos ok, tudo certo, né? Por quê? Anvisa e CRF são protocolos que, quando o proprietário não faz, ele é penalizado. Quando o farmacêutico não faz, ele é penalizado. Mas os protocolos que eu falo, que eu vou explicar muito no workshop, são os protocolos de gestão. Os protocolos de gestão, esses que não são obrigatórios, né? O proprietário vem se ele tem a visão de que aquilo é importante ou não. Então, eles não são obrigatórios, mas eles são vida ou morte. Os protocolos de gestão são muito importantes. E toda vez que eu encontro alguém que diz assim: ô Gilson, mas fulano de tal quebrou, ou minha empresa quebrou, eu sempre faço questão de perguntar: tem algum problema com a Anvisa e CRF? Normalmente a pessoa responde: não, tudo normal. Pois é, os protocolos de gestão que a gente defende, eles são diferenciais, né? Anvisa e CRF é muito importante, mas já virou vala comum, não é um diferencial. Todo mundo tem, então isso acaba não fazendo muita diferença para ninguém, né? Então, indicadores, protocolos e que mais, Gilson? Bom, só para lembrar dos protocolos, quando eu digo que você tem que ter protocolos, você tem que ter métodos, homem de Deus, mulher de Deus. Por que ter método? Bom, se não tem método, cada um faz do seu jeito. Você consegue imaginar uma situação de UTI sem protocolos muito bem determinados? É uma situação muito delicada, é a vida que está por um fio, né? Se sua farmácia está por um fio, numa situação muito difícil, que pode provocar uma reviravolta na tua vida que você nem espera, então você precisa de protocolos consagrados, comprovados. Isso a gente vai explicar que protocolos são esses, né? Bom, então tá bom, entendi. Indicadores, os protocolos. E que mais, Gilson? Qual seria o terceiro pilar que você vai abordar no workshop? Bom, o terceiro, muito importante, gente qualificada. Competência no mais alto grau. O que eu estou querendo dizer? UTI não tem espaço para amador. UTI não tem espaço para amador. Então, o terceiro pilar é gente qualificada. Competência. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom,
sempre que a gente fala de competência, isso eu vou explicar também no workshop, conhecimento, tem que ter conhecimento de causa, habilidade só vem com a prática, e por último, atitude. Numa UTI é muito importante que você, além de ter conhecimento profundo do que fazer e como fazer, você precisa ter a habilidade disso e você precisa saber lidar sob pressão. Então é um momento delicadíssimo porque a vida está por um fio. Então, os 3 pilares, indicadores, métodos, que são os protocolos, e gente qualificada, competência. Você deve estar perguntando assim, Gilson, mas isso aí eu já ouvi falar, né? Olha, é interessante aqui lembrar uma coisa, essa competência que eu digo é execução nota 10. As UTIs mais modernas, muitas pessoas se salvam. Por quê? Porque é um cenário ali de cuidado, de atenção plena, aquilo que interessa. Então, execução nota 10. Numa situação de UTI, a gente não pode aceitar uma execução meia boca. A gente não pode aceitar uma execução nota 3, 4. Então, você vai ver por que no workshop a gente vai explicar muito isso, né? Por que a gente defende uma execução nota 10? Por que a gente defende repetição, 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 até atingir a perfeição, né? Essa é uma experiência que eu tive no Japão, que mudou a minha vida, mudou a minha forma de trabalhar, minha forma de orientar. Não adianta ter acesso ao conhecimento se a gente não se especializa na execução. Bom, e agora eu queria fazer uma observação aqui. Pense no resultado líquido, né? Resultado líquido da farmácia abaixo da situação desejada ou até no vermelho. E aí, olha que interessante, eu queria que você pensasse na espinha de peixe, o resultado líquido está negativo, né? Ou está muito baixo. E aí, quais são as alternativas? Primeiro, nós separamos faturamento em 2 níveis, quantidade de clientes e ticket médio. Você vai ver no workshop por que eu não analiso só o faturamento. Porque são 2 mundos muito diferentes que a gente vai explicar. Quantidade de clientes. Sua farmácia está conseguindo mais clientes ao longo do tempo. Então, se comparar julho desse ano, de 2018, com julho de 2017, com julho de 2016, você tem conseguido mais clientes ou não? Se não, é uma tarefa de marketing, que aí nós vamos ter que ver como é que nós vamos comunicar. Né? Está vindo bastante cliente, Gilson. Bom, mas como é que está o teu ticket médio? No workshop nós vamos fazer algumas revelações interessantíssimas sobre ticket médio. Meu amigo, ticket médio é um assunto extremamente importante. Eu percebo assim que todo mundo fala sobre, todo mundo diz, precisamos melhorar o ticket, precisamos melhorar o ticket. Outro dia encontrei gente com loja em grandes centros do Brasil com ticket médio de R$20, R$25, R$30. Então, esse tema do aumento do faturamento são 2 mundos que a gente observa, que a gente monitora com ferramenta, com orientação, o volume de clientes e como aumentar o ticket médio. Muito importante isso, mas, Gilson, mas qual é o segredo? O segredo é que a gente não fala só, a gente tem método. Então, aumentar a quantidade de clientes, aumentar o ticket médio, a gente tem método para isso. Do ponto de vista das despesas, né, a gente tem método também para reduzir despesa, a gente tem método para reduzir o CMV, que é o custo da mercadoria vendida. Esse é um outro tema muito interessante que a gente vai abordar no workshop. Sempre que eu digo assim, tá bom, numa situação de dificuldade, o que você faz? Acredite no que eu vou te dizer agora, 90% dos proprietários de farmácia no Brasil falam assim, eu preciso aumentar faturamento ou reduzir despesa. Mais de 90% não tem no seu mindset, na sua mente, a ideia de que custo da mercadoria vendida, a queda do CMV é uma tarefa extremamente importante. Mas aí vem a pergunta, mas como é que faz isso, Gilson? Como é que faz para baixar a CMV? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito interessante porque a nossa maneira como a gente aborda, né? Nós falamos de metas, todo mundo fala de meta, mas nós falamos muito mais dos métodos para atingir a meta. Então, se a sua farmácia precisa de resultado em curto espaço de tempo, a gente vai falar das metas, mas muito mais do que isso. Olha o refrão que a gente sempre usa. Entenda
Entenda as metas, mas se concentre nos métodos. Então você vai ouvir uma explicação muito interessante sobre 7 passos da venda, o método das correntes, que é o método da venda agregada. Por que que a maioria das empresas tem tanta dificuldade em fazer o método da corrente, né? A maioria das empresas tem muita dificuldade em lidar com gerador de tráfego e gerador de lucro. Esse é um outro tema que nós vamos abordar também no workshop. Olha que interessante, reflita comigo aqui agora. Um dos pecados maiores que uma loja pode fazer é querer gerar lucro em gerador de tráfego. Ou querer tráfego em gerador de lucro. Quando a gente troca as bolas aí, quando a gente comete esse equívoco, né? Gerador de tráfego é gerador de tráfego, gerador de lucro são ações totalmente diferentes. E olha que interessante, muitas vezes o dono fala assim, agora eu consegui isso, agora eu estou fazendo algumas ações que a minha loja está bombando, está cheia de gente, e a gente vai explicar muito no workshop o seguinte, ok, parabéns, você está bombando, mas você vai quebrar, porque você está com um CMV muito alto. Você precisa, a loja está cheia de gente, claro, gerou tráfego, mas qual é a característica do gerador de tráfego? CMV muito alto, margem muito baixa. Aí você tem uma loja que está bombando, você tem aquela sensação que está tudo bem, mas no final das contas você vai ter dificuldade porque a loja está bombando, é um alarme falso, porque você vai ter resultado negativo, porque você não aprendeu ainda, você tem muita dificuldade para aproveitar o tráfego e agora trabalhar os geradores de lucro na loja. Geradores de lucro é venda agregada. Como é que você está de venda agregada? Aproveitando, venda agregada, por que os clientes amam? Alguns amam e alguns odeiam a venda agregada. Qual é a diferença? Esse é um tema muito interessante que nós vamos abordar no workshop, né? Sobre venda agregada, sobre como fazer para ter um resultado diferenciado. E uma lâmina que eu fiz outro dia muito interessante, quais são as armas que sua farmácia está usando para ser mais competitiva, né? Outro dia, numa região onde o meu cliente tinha 20 lojas, e ele falou assim, Gilson, tem uma farmácia aqui que está me incomodando demais. Eu falei, mas você tem 20, ele tem uma loja só, e você vai ver no workshop por que às vezes alguém com uma única loja atrapalha alguém que tem 20, né? Quais são as armas? Você está focando muito em similar genérico ou você está focando muito em prescrição? Como é que você lida com PBM? Aqui são alguns segredos excepcionais que nós vamos tratar no workshop e que fazem toda a diferença, né? Não adianta também só mostrar as armas, é preciso ter destreza com as armas. Você precisa ter conhecimento, ter domínio das ferramentas. Então, esse é um tema que nós vamos abordar no workshop, que é muito importante, sobre gerador de tráfego, gerador de lucro. E quando eu digo aqui quais são as armas, nós vamos mostrar as ferramentas, vamos mostrar os métodos, né? E é óbvio que você precisa ter destreza no método, porque se você tem um método e não é campeão nele, é como se não tivesse, né? Então, para falar um pouquinho de método, muitas vezes eu pergunto assim, você tem um método de atendimento? Qual é o método que você usa para aumentar tickets? E a pessoa fala assim, não, mas como assim um método, Gilson? Eu faço muito bem, eu acompanho. Ah, então você não tem um método. Olha que interessante, quando você não tem método, cada um faz do seu jeito. E cada um fazendo do seu jeito, cada cabeça é uma sentença, né? É muito difícil você conseguir mobilizar a turma para fazer um trabalho diferenciado. Você precisa ter método. Você precisa ter método para gerar tráfego e você precisa ter método para gerar lucro. Quando você não tem metodologia para fazer isso, você nem consegue uma coisa, nem consegue atrair a clientela e também não consegue gerar lucro. Você não consegue o resultado tão importante, né? Ô Gilson, mas esse workshop vai ser alguma coisa assim muito teórica? Homem de Deus, mulher de Deus, exemplos práticos, muito práticos. Então, no workshop nós teremos exemplos muito práticos, né? Vou citar aqui agora, por exemplo, ticket médio. Pode ser de 20, pode ser de 35, mas pode ser de 50.
Como é que faz? Como é que faz? Qual é o método? Como é que faz? Como é que vai fazer depois para que a pessoa atinja esse patamar? Como é que é a trajetória, né? Volume de prescrição pode ser 50%, ou pode ser só 30%, 25%, volume de prescrição, né? Outra coisa, fama de careira, sua loja tem fama de careira ou barateira? Quais são as consequências de você ter fama de careiro? Por que você tem fama de careiro? Qual é o erro que você está cometendo na forma de atender e no mix de produto que você tem fama de careiro? Aonde você vai com fama de careiro? É muito interessante esses temas, eles são temas de vida ou morte, né? Outro exemplo muito interessante, vende 15 polivitamínicos por mês ou vende 60? Vende 15 ou vende 60? Vende 20 ou vende 80? Justo, mas qual é o segredo para sair de 20 e passar para 80? É que tem método, tem metodologia para isso. E quando a gente não tem método, aí a gente fica... Quando a pessoa não tem método, ela geralmente fica na exortação. Precisa melhorar o ticket, tem que aumentar o volume de polivitamínicos. Fica na exortação, né? É muito importante. Esses temas são temas cruciais. Pouca venda de campanha, muita venda de campanha. Então, quando a gente não tem nenhuma metodologia, o proprietário geralmente fica na exortação, palavras ao vento, que não produzem impacto nas pessoas, no comportamento das pessoas. Então é muito importante. Eu costumo dizer assim que o funcionário bem treinado, com metas adequadas, com métodos adequados, a gente consegue transformar trabalhadores comuns e trabalhadores extraordinários. Um outro tema que eu vou abordar no workshop será que tempo de casa é diferencial? Homem de Deus, mulher de Deus, eu tenho encontrado pessoas, às vezes, com 20 anos de casa e estão num piloto automático, meu Deus do céu, é um piloto automático, a pessoa repete padrões que nem ela sabe direito por quê. A farmácia nova requer uma postura diferenciada. A farmácia nova, o atendente não pode ficar no piloto automático sem reflexão. Ele precisa refletir, ele precisa trabalhar em todos os sentidos, ele precisa perceber a pessoa que está na frente dele. Então, você vai observar assim que a gente vai falar de métodos no atendimento, por exemplo, 7 passos da venda. É um método diferenciado, humanizado, rentável. Mas rentável para quem? Rentável para os clientes, rentável para todo mundo e padrão, né? Então é muito importante essa postura de fazer diferente, de fazer diferença. Outra coisa importante nesses métodos, como é que você está no aproveitamento dos seus clientes? A coisa que eu mais escuto, e eu vou abordar muito isso no workshop, né? Faz um atendimento medíocre, um sorrisinho, e em seguida aponta para o caixa. Mas, homem de Deus, quando o teu funcionário aponta para o caixa, ele interrompe o fluxo de recursos. O cliente está ali, privilegiou a tua loja, ele tem outras necessidades, mas o teu funcionário, quando ele não tem cabeça, não foi orientado, quando ele tem muita dificuldade, na hora da pressão ele encaminha para o caixa, né? O sonho de todo vendedor é ter na sua frente quem? Um comprador. Mas aí um funcionário pouco preparado, ele atende, faz uma perguntazinha, atende aquilo que o cliente pede, ele ignora as outras necessidades, né? Vamos combinar que o cliente vem na loja porque tem necessidades, inúmeras necessidades, mas aí ele pouco preparado, ele já aponta para o caixa. E quando ele aponta para o caixa, ele interrompe o fluxo de satisfação das necessidades que o cliente tem. Mas, homem de Deus, a tarefa de ir para o caixa é uma tarefa que caberia ao cliente, jamais a nossa, né? Mas nós precisamos ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de orientação, né? Você vai ver que nesse seminário, nesse workshop, por que a interação é a chave? Por que tem que interagir com o cliente? Depois você não entende por que você tem um ticket médio tão baixo. Observe 10 atendimentos, né? Observe 10 atendimentos e você vai perceber que é muito precário. É só ouvir o que o cliente pede, entrega com a mão e com a outra
vaza para o caixa. Então, mas não é, eu não considero que seja culpa dos funcionários. Os funcionários são treinados, a loja é sua, o ambiente é seu, e esse é um tema que a gente vai abordar muito no workshop, né? Então, como converter baixo desempenho em alto desempenho? Como converter baixo desempenho em alta performance? Já quase encerrando aqui, eu queria fazer um convite a você. Vá no nosso site e no nosso site, na primeira página, você rola um pouquinho para baixo e você vai ver Gestão PharmaCast. É um podcast que nós criamos, nós estamos começando a fazer novos filmes, e lá nesse podcast, um deles, nós falamos sobre Sapopharma. Sapopharma é um conceito que a gente criou, eu costumo dizer que é a rede de farmácias que mais cresce no Brasil. É um conceito que eu fiz para despertar, né? Talvez você já tenha ouvido sobre a síndrome do sapo fervido. O sapo, quando colocado numa panela, na mesma temperatura do ambiente, do brejo onde ele vive, no primeiro momento ele fica confortável ali. Se alguém aquece a panela aos poucos, em fogo brando, o sapo morre cozido. Ele não tem nenhum mecanismo para perceber a mudança gradual de temperatura que existe em volta dele, né? Então, nós criamos essa metáfora para dizer o seguinte: o ambiente de farmácia está muito parecido. A maioria dos proprietários, eles são muito ensimesmados, eles não percebem o que está acontecendo em volta, e o mercado está muito competitivo. É muito importante, né? Se não houver alguma ação externa, o sapo não consegue perceber a mudança gradual de temperatura. Então a gente usa essa metáfora para dizer o seguinte: homem de Deus, mulher de Deus, é tua farmácia, é tua vida que está em jogo. É muito importante que você faça alguma ação imediata o quanto antes, né? Não procrastine. Então, o próximo sábado, o dia 25, é 25, né, pessoal? O dia 25 de agosto é um dia muito especial para você tomar algumas atitudes de fazer uma reviravolta na sua farmácia. Um outro detalhe muito importante que a gente vai observar lá, você vai observar o seguinte: por que muita gente faz um treinamento e, tá bom, mas a gente treinou, a gente conversou, está faltando compreensão sobre, depois que treinou, depois que jogou o conhecimento, o que mais tem que fazer? É muito interessante, nós vamos explicar no detalhe, porque senão você vai cansado de fazer treinamento e não vai ter resultado nunca. Nós nos especializamos na execução. Então, qual é o segredo, Gilson, da execução nota 10? Muito importante, né? Então aqui, ó, só vou colocar alguns temas aqui rapidamente. Como transformar baixo desempenho em alta performance, competitividade não só para as grandes redes, você pode ser competitivo também, né? O papel das lideranças, dos indicadores, os métodos consagrados, mix de produto, né? O que você tem privilegiado mais no mix de produto. É muito importante que você tenha uma composição interessante de mix de produto, porque se você ficar pendendo mais para algumas determinadas categorias de produtos, você nunca vai deslanchar no assunto da rentabilidade. Fama de careiro ou barateiro, a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre a febre das farmácias populares, por que as populares estão tão em evidência. Olha que tema interessante também para a gente conversar, né? E olha que interessante, só para quem é faixa preta, só para quem é black belt, o que significa, Gilson, a meta de ouro? Eu vou revelar nesse workshop o que significa a meta de ouro, que muitos clientes meus têm, e quando eu falo Brasil afora, olha, tem gente que tem um resultado líquido de um tamanho X, a maioria não acredita, né? A meta de ouro é uma meta muito interessante, ousada, mas é só para quem é ninja, só para quem é ninja e quer expandir, não está aqui de passagem, quer fazer uma empresa diferenciada, uma empresa que vai causar impacto na vida dos clientes, na comunidade onde atua. Eu vou explicar também o que é a meta de ouro. E por último, para o workshop, me cobre, né? O novo roteiro de fidelização nas farmácias. Que roteiro seria esse, Gilson? Olha só,
A gente vem estudando isso há muito tempo, um roteiro de ações que envolve rede social, que envolve os métodos de trabalho, um roteiro de ação com essa cara desses novos tempos, né? Como é que você está comunicando? A gente vai falar muito sobre isso. Como é que você está comunicando com os seus clientes? Vou falar muito sobre 3 níveis de comunicação. Você vai entender quais são esses 3 níveis. Então, o novo roteiro de fidelização das farmácias. O que contém esse roteiro e assim por diante. Então, esse é um dos últimos temas que a gente vai abordar. Resumindo, meu amigo, homem de Deus, mulher de Deus, no dia 25 de agosto, das 8h30 às 17h30, o local é o Lison Curitiba Hotel, aqui em Curitiba, na Avenida 7 de Setembro, 2246, no centro. Nós esperamos você lá, né? Nós temos feito algumas publicações no Facebook, por e-mail, tem um volume razoável de pessoas que estão manifestando interesse em vir, mas qual é a aflição que a gente tem? Nesse momento a gente não sabe exatamente quantas pessoas são, né? E olhe bem para mim aqui, se você disser assim, Gilson, eu queria ir, mas eu... Inclusive fizemos promoções, não é nossa intenção ganhar dinheiro em workshop. A nossa intenção é alertar. Nós estamos fazendo um trabalho que chama Jornada de Consciência dos Clientes. Faça de tudo para não participar da Sapofarma. A Sapofarma é uma situação crítica que acaba numa situação muito desagradável para o proprietário, para a sua família. Se você vem num evento como esse, tem grande chance de você dar uma guinada na sua farmácia, na sua vida profissional, na história da sua farmácia. Você vai ser muito bem-vindo. E se você disser assim, Gilson, eu vou, mas eu não teria nem condições de ir, se você tiver muita dificuldade, fala comigo. O pequeno valor que você vai pagar, eu dou descontos para que você possa no futuro descontar aquilo. Se você quiser, ele pode sair muito barato, até de graça. Se você me procurar e disser assim, eu tinha dificuldade de vir aqui, eu não podia vir aqui, mas esse é um trabalho que a gente faz com muita dedicação, com muito carinho, com muito amor. Eu sempre disse, meu amigo, que não é só a farmácia que está em jogo, é a sua vida que está em jogo. Então você vai ser muito bem-vindo no nosso workshop no Lison Curitiba Hotel. Se você tem dúvidas sobre os temas que nós vamos abordar, assista esse filme de novo. Muito obrigado.